Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba. A gente vai falar bastante sobre o deck de Sky Striker, como vocês viram no título. Eu queria trazer esse vídeo para vocês, pra gente expandir os horizontes de quem tá jogando ou quem quer jogar, e até mesmo quem quer entender para jogar contra o Sky Striker, que é um baralho que eu considero Tier 1, 1,5 dentro do universo do Master Duel. É um baralho muito bom, ele aguenta bem o meta, ele tem espaço para encaixar cartas tech, tu consegue colocar hand trap facilmente. As hand trap elas não são conflitantes entre si dentro da temática do deck, mas o deck em si ele tem uma dificuldade para jogar. Então eu jogo com o deck no TCG já faz bastante tempo e constantemente eu estou aprendendo coisas novas e novas interações. Tanto algumas coisas que eu vou falar aqui, elas servem também pro TCG. E algumas coisas do TCG servem aqui. Tem algumas peculiaridades, algumas coisas diferentes que a gente vai abordar ao longo do vídeo aqui com vocês. Inclusive eu vou mostrar alguns replays também, depois o Vinícius vai botar aqui os replays também, eu vou conversar um pouquinho sobre. Enfim, pessoal, vamos começar. Eu vou trazer para vocês aqui o deck em si. Vou botar aqui, o Vinícius bota na tela. Bem, pessoal, essa minha build aqui, eu fiz ela pensando muito no Going Second, tá? Então vocês vão ver cartas como a própria Raigeki, vocês vão ver que tem duas Afterburners, vocês vão ver a Lightning Storm. Então ela é precisamente uma build Going Second. Se eu fosse fazer essa build Going First, eu tiraria algumas cartas aqui, que são cartas claramente Going Second, e colocaria algumas Floodgates. E a gente tem opções muito interessantes. A gente tem Kaiser Coliseu, a gente tem Vanishing Pitness, que são cartas que realmente dão uma dinâmica de Going First muito boa. Algumas cartas vocês não podem, em hipótese nenhuma, abrir mão, como por exemplo Maxi, que é uma carta muito impeditiva. A gente tem uma tendência no Master Duel de como o fato de ser um game só, né, a match ser um game só, então a gente tem uma variedade, uma amplitude de decks muito maior. Então eu optei por fazer essa build um pouquinho mais mesclada, assim, no sentido de tipo, se eu começar eu não começo mal, mas se eu puder optar, eu sempre vou optar por ir segundo, tá? Então tem alguns pontos aqui bem importantes dentro dessa build, que mesmo que se você não use essas cartas, você necessariamente precisa seguir. E o primeiro ponto que eu queria abordar, que é importantíssimo dentro desse deck, é o Recycle da Kagari. Como vocês podem ver, a Kagari está limitada. A gente tem algumas pequenas diferenças também em relação ao TCG. A gente tem a Widow Anchor que está a 2 e a gente tem a Engage que está a 2. Dão uma dinâmica diferente. Eu prefiro o deck como está no TCG, mas é uma questão pessoal só minha, né? Algumas pessoas também vão apresentar essa opinião, mas enfim, é algo muito pessoal. Tendo o fato de que a Kagari tá 1, você precisa ter maneiras de ter recycle dela. A maneira que eu optei é a Hercules Base, porque a Hercules Base ela me permite ter uma interação muito maior. No caso, eu consigo adicionar muito ela, então é muito fácil jogar com ela, mas eu poderia optar por algumas outras coisas. Tem um campo lá do XY, não é XYZ, é um campo Link, agora eu esqueci o nome. Também poderia optar por ele, poderia optar por Avarice também, mas Avarice é uma carta que o Going Second dele não é tão bom assim, então é uma carta mais pro grind. Então optei Hercules Base pelo fato dela ser searchable, tipo, eu posso adicionar ela no momento que eu precisar ou eu querer. O segundo ponto que é muito importante, eu quero mostrar para vocês, é a interação da Multirole com a X. A Shizuko não consegue, enfim, todo mundo já deve ter percebido, mesmo tendo trocado de on para off, não adianta, é impossível. Então, tu não consegue fazer a interação que na end phase tu adiciona uma Shark Cannon, aí tu ativa a Shark Cannon, aí tu bane alguma coisa do oponente e depois tu seta a Shark Cannon de novo com o efeito da Multirole. Essa interação ela não é possível, a Multirole ela sempre vai entrar em primeiro. Então, isso cria uma série de problemas pro deck, uma série de problemas. Então, tem algumas jogadas que você vai fazer elas diferente. No TCG, não é bom você setar a Engage. Aqui,
não é que seja bom, mas é uma jogada que você tem que tomar essa atitude, principalmente porque o seu follow vai ser a engage que você vai adicionar, porque você setou a engage, então você pode adicionar a engage com a X. Então, é uma dinâmica muito, muito, muito diferente. Outro ponto que eu queria abordar, e ele reflete sobre a Kagari novamente, é na Mirror Match. Vocês devem ter notado que tem uma safra muito boa de Sky Strikers no Master Duel, então é comum você estar jogando com o deck e enfrentar uma Mirror Match. Então, sempre garantindo que você não vai ter esses imprevistos. Por exemplo, o seu oponente mandou você começar, tá? Você está jogando com esse deck One Second, e aí você quer fazer uma jogada Kagari porque abriu o engage. Então você aplica o efeito da Ray. Sempre faz a Kagari com o efeito da Ray. Porque aí tu não vai dar uma Kagari de graça pro cara com uma Shark Cannon, por exemplo. E em relação ao gameplay, vocês têm que notar muito que conservar uma engage e uma âncora é fundamental. É fundamental porque elas são os recursos que você tem perante o deck. A engage ela vai ser sempre seu follow, então você perdeu seu recurso e você recupera o seu recurso no seu turno, então você tem jogada, você está vivo na partida. E a âncora é uma carta fundamental dentro da mecânica do deck, porque ela te permite jogar defensivamente e ofensivamente. Algumas interações interessantes que você vai poder conseguir fazer também é com a Eagle Buster. A Eagle Buster ela é muito necessária dentro do baralho. Talvez outra adição interessante nessa build seria uma terceira Rose, porque você precisa de um starter, então você abre com uma Xe, você abre com uma Ashe, com uma Impermanence, mas você precisa ter o starter para começar a jogar. O Sky Striker é um deck muito, muito, muito teórico, no sentido de que você define o rumo da partida, você decide o passo que vai seguir. Você não deixa o oponente decidir quando você quer jogar, você joga e simplesmente controla o seu oponente. Um deck control, mais mid-range, com grande capacidade de grind, sim, mas você decide o curso do jogo, você decide quando explodir, você decide quando você vai fazer o combo Crystal, Access, e só quando você estiver extremamente seguro. Então, por esses pontos é muito interessante você manter os seus recursos, é muito interessante você manter seu follow, para quando você decidir ir para cima, você finalizar seu oponente. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar. Vinícius, põe os replays aí para nós, por favor. Obrigado. Cara, eu odeio essa travada que dá aqui, desculpa. Como vocês podem perceber, a minha mão não foi a ideal perante a um jogar contra um meta, mas ela tem recursos, ela tem, enfim, tem hit trap para parar. Então aqui eu decidi não ver o que é que o oponente estava jogando, decidi, enfim, porque eu costumo jogar contra muito outro Draco, jogar contra muita coisa estranha. Aí ele decidiu vir com drones, que não é uma, ele não sabe contra o que eu tô jogando, então não é uma decisão errada, ele tá tentando fazer o jogo dele, tomou uma Xe. Aí ele optou por fazer uma X para me dar uma draw só, bater e adicionar, né? Mas, enfim, ele tomou âncora, não fez mais nada. Aí, enfim, eu tomei a mesma jogada que ele e foi bem complicado isso, porque atrasa, né? Atrasa muito o andamento. O Max é um fator muito interessante dentro do Master Duel, né? Mas eu fui por um outro lado, eu já preferi adiantar meu jogo, porque na match ela é muito importante colocar a Rose, na Mirror Match, muito importante colocar a Rose pro Grave, porque a Rose ela se torna uma carta muito boa à medida que ela transforma outras cartas em top deck em potencial, né? Como eu uso duas Afterburners, então é muito interessante eu colocar a Rose pra lá, porque enfim aí o meu jogo anda. E eu dei duas draw pra ele e ele acabou usando duas Veiler, então saiu elas por elas, eu tirei recurso dele, então isso foi muito bom pra mim. E passei de novo, né, e agora a gente tenta ver o que é que vai acontecer do jogo mesmo de verdade.
Eu acho que ele tomou algumas decisões bem ruins ao longo dessa partida, vocês vão acompanhar também. Acho que é agora que ele manda... Ele vai fazer... não foi uma decisão muito boa, ele deveria ter focado muito mais na âncora, né? E aí ele decidiu fazer outra coisa, baniu pra destruir, poder bater tranquilo sem ter volta, mas ele nem precisava ter gastado esse recurso. Enfim, foram algumas decisões erradas que ele fez, e eu queria demonstrar muito isso pra vocês, que ele vai ser punido ao longo dessa partida por causa dessas decisões erradas dele, e eu queria que vocês evitassem esse tipo de decisão. Aqui eu vou punir ele com Lightning Storm, né? Ele ainda tenta fazer alguma coisa, ele acaba invocando a minha X, mas não é muito efetivo. Até tem uma diferença aqui do TCG pro Master Duel que vai acontecer, e eu quero demonstrar para vocês isso, porque no TCG é um pouco diferente. Aí eu fiz a Kagari com efeito, né, como eu vim demonstrar para vocês. E parti para cima para pegar a X dele, fazer a minha Zik, remover a minha X está no lado do campo dele. A gente fez, aqui a gente começa a ver que o jogo começa a fluir numa dinâmica um pouquinho melhor. Ele vai fazer... Enfim, ele estava com a Hit Trap também, a Zik voltou para lá, eu achei um pouco estranho. Aqui ele tomou eu tomo um Maxê, né, na Engage, então ele já meio que quer me impedir de jogar, e eu digo ok, tudo bem. Eu também sou eventualmente punido aqui, mas não tudo dentro de uma margem, porque eu estava jogando Stack no modo de Go em Second, aí eu setei essa Vanity e acabo tomando um Amplifier Duster, mas ainda assim não é ruim. O top deck dele foi bom, porque foi essa rota que ele não tinha. Só que a draw da Engage me deu a Ashe, então eu tava com uma segurança para jogar. E vocês podem ver que o deck foi travando ao longo da partida, né? O deck dele foi travando ao longo da partida, né? Então... Mas em nenhum momento... O principal ponto que eu queria demonstrar para vocês é que em nenhum momento dessa partida, apesar de ela estar sendo um pouco tensa e tá com uma demora para andar, em nenhum momento dessa partida... Ilusão Varais, é uma carta interessante, né, pro grind. Em nenhum momento dessa partida eu estive ameaçado. Em nenhum momento ao longo dessa partida eu poderia perder essa partida. Então, mesmo ele dando draws muito boas, ele ainda não conseguiu jogar. E aqui eu acho que foi o principal erro dele. Ele deveria ter feito diferente, ele não devia ter ido para engage, ele deveria ter ido para outro lado, porque essa cagada que ele fez por Link Summon, essa Kagari dele vai me dar muito follow, mas muito follow mesmo. E por mais que ele tenha adicionado o Window Anchor e dado draw e parecer ser uma jogada interessante, não valeu a pena na medida que qualquer top deck que eu posso dar explode, entende? Então, eu tenho a Jamie Waves, até agora vai acontecer a jogada. Ele vai ter duas cartas setadas, as duas podem ser banidas. Então eu vou destruir uma carta dele, vou destruir o Mons, vou trazer o Rose, então fica muito melhor. Ele tá com Engage na mão, ele tá com um bom follow, mas ele tá completamente dominado, e aqui vocês vão ver como o meu jogo vai começar a progredir de uma maneira que, mesmo ele tendo follow, mesmo ele estando bastante seguro, vai ser muito difícil para ele segurar. Dito que ele não saiba aqui da relação de resolução, né? Porque a Rose ela vai resolver, e enquanto ela está resolvendo, a Ray não pode ativar. Então a Ray está negada, e aí ele vai ativar a Ray igual, vai tocar um monstro pro cemitério, vai ficar sendo uma defesa. Tipo, não foi uma atitude muito inteligente. Ou ele queria ter a Window Anchor, mas mesmo ele tendo a Window Anchor, enfim, não foi útil, porque ele me deu a Kagari dele. Esse é o principal ponto que eu queria mostrar pra vocês. A Kagari dele veio de graça pra mim, e a Kagari tá me dando follow. E o follow que a Kagari vai me dar vai ser outra Kagari no futuro, entende? Então vai ficando cada vez mais difícil pra ele grindar a partir disso, porque ele tá me dando recurso. O recurso tá vindo praticamente de graça. E como ele já perdeu o Spell Trap Removal que ele tinha lá do Amplifier Duster, então eu parti pra cima dele.
Então a gente vai ver agora que eu vou ficar com follow e bastante coisa. Talvez ele tivesse uma Lightning aqui, a história seria um pouco diferente, mas ainda assim ele me daria a Kagari dele e eu teria follow no meu próximo turno também, inclusive podendo fazer outra Kagari depois. E é isso que eu queria demonstrar para vocês. Então aqui agora eu vou até correr um pouquinho, porque, enfim, o jogo está se aproximando muito do fim. Ele errou de diversas maneiras, foi punido de diversas maneiras. Ele vai perceber agora que realmente, mesmo adicionando que o que seria um top deck interessante numa situação normal, não é, tá? Porque ele não adiantou o jogo dele, ele não colocou Rose no Grave. Então é muito importante vocês se atentarem a esses fatores quando vocês jogarem. Porque o Sky, ele não é um deck simples, ele é um deck difícil de controlar, mas ele tem várias peculiaridades e ele é um deck que te dá uma capacidade de grind muito boa. Então se você gosta de jogar controle, eu aconselho você a montar esse baralho. Queria agradecer novamente a todos os views que a gente vem recebendo. Eu e o Vinícius, a gente está muito feliz com o andamento do canal. Queria aproveitar aqui e pedir novamente para vocês curtirem o vídeo, deixarem um like. Se vocês conhecem alguém que joga de Sky Striker, se vocês jogam de Sky Striker, indique esse vídeo também para essa pessoa, para ver, enfim, o que poderia ter sido diferente, o que a gente pode acrescentar de informação também. A gente pode botar aqui nos comentários qualquer coisa. Queria agradecer muito, muito, muito de coração mesmo. Muito obrigado e até a próxima.